Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao AppCast. Que bom ter você por aqui. Puxa vida, 132 edições. Olha que maravilha, não? E 132 edições trazendo gente aqui com tanta experiência bacana, tanta coisa para ensinar. E é bom frequentar tantas aulas assim toda semana aqui pelo AppCast. Se você está chegando agora, aproveita appbrasil.org.br para conhecer o trabalho da App e também aqui no seu agregador de podcast, no seu player ou aqui mesmo no YouTube, para conhecer as outras edições do AppCast e saber quem passou por aqui. Beleza? Aproveita também aí já para dar o seu joia, favoritar, dar um é nóis, como você preferir aí. Silvinha está comigo. Silvinha Borges, nossa embaixadora da App e apresentadora desse podcast também. Como sempre, uma honra estar aqui, fazer parte do episódio, ter mais aí um bate-papo super agregador. Legal. Adão Casares, tudo bem, meu amigão? Bem, você falou uma coisa muito bacana. Se você olhar todos esses 131 AppCasts para trás, você tem aí uma faculdade, uma aula de vários assuntos da comunicação. Quem quer aprender não podia perder isso, ou pelo menos tirar um pouco das dúvidas que tem. Vamos embora. Silvia, você ouve rádio, Silvinha? Eu pergunto isso como você é jovem. Eu não, mas meu pai religiosamente sim. Olha lá. Essa pergunta que eu fiz para a Silvia vai até mais do que a gente imagina. Hoje a gente assiste ao rádio, ouve TV enquanto faz algo. Tem uma lista de podcasts que acompanha sempre. A ordem não altera o produto, as ondas do rádio. Olhando somente os números dos streamings das emissoras de rádio, segundo dados da NextDial, o tempo de uso é de 104 minutos, ou seja, em média, são 30% a mais tempo ouvindo rádio. Agora, se a gente considerar os dados da Cantar Ibope Media para a antena, seriam mais de 480 minutos. Faça a conta aí. E os nossos convidados de hoje entendem de rádio em suas formas e sons, métricas e estratégias. Vamos aos nomes desta dupla que vai acompanhar a gente aqui nesse bate-papo aqui. Deixa eu me acertar com a tela. Eu vou chamar primeiro... Eu falei o nome da empresa dele, mas só para inverter a ordem aqui, eu vou chamar o André Maggi aqui para a conversa. Fala aí, André, tudo bem, cara? Bem-vindo ao nosso AppCast. Tudo bom, Ale? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar bastante aí sobre esse meio de comunicação que ele é tão querido, né? Remete a muito o lado emocional das pessoas, né? Hoje a gente vai fazer a Silvinha ouvir rádio. Hoje a gente vai convencer ela a ouvir rádio na antena, hein? Transcender as gerações, né? Tiago Fernandes, da NextDial, bem-vindo. Ô, Tiago, na verdade, você está voltando aqui no AppCast, né? Eu tô voltando, nunca fui embora. Nunca fui embora. Bom, eu sou daqui, sou da casa e vou fazer um adendo desde o começo. Quem aqui que bebe água? Todo mundo, porque senão não estaríamos vivos. É igual o rádio. Quem escuta o rádio? Todo mundo escuta o rádio, só que nem percebe que escuta o rádio. Senão não estaríamos debatendo rádio. Pois é. Olha, já que a gente está falando de rádio, cara, eu tenho uma história com o rádio. Putz, eu devo ao rádio tudo que eu construí na minha vida, assim. Então eu tenho uma dívida com o rádio eterna, me fiz no rádio. Consegui trabalhar menos na parte administrativa de uma emissora de rádio. O resto eu fiz. Tu trabalhou na parte boa. Esse é o ADM para quem entende, né, cara? Não se meta nesse rolê. Então, é um assunto muito, muito gostoso para debater, ainda mais nesse momento da comunicação, né? A gente está falando aqui, na verdade, sobre comunicação. Eu vou passar para a Silvinha já para ela chegar chegando, Silvinha, porque também você faz parte de uma geração que é uma grande, como diria, um grande desafio para a gente falar, e até como o Thiago trouxe muito bem, você ouve rádio e não sabe. Uma brincadeira aqui, mas vamos lá, Silvinha, vamos começar. Meninos, a pergunta acho que vai para os dois, e na verdade ela é uma pergunta muito geral,
Porque quando eu fiquei pensando no tema, assim, eu estudo publicidade e comunicação, então falar sobre todos esses meios foi algo muito presente aí nos meus últimos 4 anos. Mas eu queria que vocês dois me contassem qual a visão de vocês, qual é o cenário do rádio no Brasil hoje, o que vocês veem como oportunidade. A gente leu, inclusive, o artigo do Meio Mensagem que o Thiago fez, mas, acima de tudo, eu queria escutar um pouco de vocês, assim, o que vocês veem, o que são os grandes desafios, oportunidades para a gente começar aí colocando todo mundo na mesma página. Quem vai primeiro? Mano, vai, manda a bala, Magi, vai, manda a bala primeiro, que você tá mais bonitão. Só porque eu pentei o cabelo. É um fundo amadeirado, Parece escritório de advocacia, né? Bom, eu vou compartilhar 2 visões. Uma visão como audiência, né, como um ouvinte de rádio. Então, vou dar um exemplo. Eu, desde pequeno, quando eu ia para a escola, meu pai deixava meu irmão e eu na escola, e depois ia trabalhar. Então, logo cedo, nós íamos ouvindo um pouquinho de... Eu vou falar alguns nomes de rádios, tá? Bora. Ouvindo Antena 1, Alfa FM, né, os clássicos da música dos anos 60, 70, muito lógico, né, ali aprendendo um pouco do gosto musical do nosso pai, e que eu considero que é um gosto muito bom, que transformou o nosso paladar musical, né, ajudou a construir, e tem uma relação muito emocional com isso, né, da parte musical. Mas também, em se tratando de outros vínculos, primeiro, né, a gente está falando de um meio de comunicação que ele lida muito com audição. Lógico, existem ações de ativação, blitz, coisas que são presenciais. Hoje, as rádios estão cada vez mais presentes no online, também com o vídeo, né? Mas, quando a gente fala de ir construindo uma memória afetiva pela audição, é algo muito potente. E também do ponto de vista informacional. Além do que... e tudo isso que eu estou falando, é lógico que na segunda visão que eu vou compartilhar, que é de mercado, isso se teletransporta. Então, por que as emissoras de rádio são tão potentes ainda hoje com um recurso de marketing que é o promocional? O promocional, nas rádios, além de ser uma grande linha de receita para elas, justamente porque tem muito engajamento. A gente fala de engajamento de redes sociais hoje em dia, mas há muito tempo, há décadas, que o engajamento das pessoas junto às suas estações de rádio preferidas se dá pelo recurso de marketing que é a promoção, né? E aí, olhando do ponto de vista de mercado, é um meio de comunicação que, nos tempos de hoje, dada a quantidade de outros meios, de outros veículos, né, no mercado, hoje a gente identifica um gap muito grande. Qual é esse gap? Quando você vai fazer investimento de mídia, além de você entender bem o target da sua marca, do seu produto, do seu serviço, você também precisa entender como está estabelecida a distribuição das audiências. E de um panorama bem geral, mostra que as rádios elas têm uma participação das audiências. Claro que existe um cruzamento entre meios, né? Uma sobreposição. Quem escuta a rádio também vê TV, também acessa as redes sociais e por aí vai. Mas, proporcionalmente, a parcela, o share de investimento que é direcionado para a rádio está muito aquém daquilo que a rádio entrega em volume de audiência. E aí vem uma informação que foi gerada num dos inside rádios da Cantar Ibope Mídia, que logo após a pandemia, o meio de comunicação rádio tomou a dianteira no quesito de credibilidade, confiança das audiências, superando o jornal impresso. A gente sabe, né, o jornal impresso tem suas dificuldades, seus desafios,
mas ainda assim ele era a fonte de informação com maior credibilidade. Passada a pandemia, dada toda a conjuntura de discussão de polarização política, né, muitos veículos, de certa maneira, assumindo um viés ou uma direção mais para um lado ou para o outro, as rádios se tornaram a fonte de informação com maior credibilidade. Ou seja, é extremamente essencial, não é só importante, é essencial a gente estar aqui conversando sobre esse meio de comunicação. E para completar, aqui na The Media Trade, que nós oferecemos um serviço que ele é muito pulverizado, ele é democrático, o investimento em rádios, ele excede muito, justamente por essa questão. As rádios estão distribuídas por todo o Brasil. Sinais de dial, também as rádios online, hoje cobrindo todo o Brasil. Todo o território nacional tem dimensão continental. Agora, para operacionalizar isso, não é fácil, porque tem uma pulverização. Como a gente trata muito dessa questão aqui, a gente traz soluções para isso, a gente percebe que a participação dos investimentos dos nossos clientes em rádio, ela é o contrário, ela é maior até do que a participação das rádios. Tudo bem, porque eles escolhem aqui a The Media Trade para resolver esses problemas de capilaridade, mas chega a ser 25%, um quarto dos investimentos indo para o meio de comunicação rádio. Bom, vou passar a palavra aí para o maior expert aqui de rádios, que é o Thiago, depois do Alê também, né? Não, eu sou do microfone, cara. Precisa de uma Next Dial aqui na Compasso. E vou trazer aqui um parênteses, tá? Para mim, é um grande prazer, uma satisfação enorme, tá? Sem precisar fazer média nem dourar a pílula, que hoje no mercado eu encontro com muitos nomes que eu já estou na casa dos 40 anos, mas que na adolescência ou na jovem adulto ali, eu escutava ali conduzindo as transmissões, âncoras incríveis, maravilhosas, que tomavam toda a atenção pelo som, e que eu encontro hoje presencialmente é sensacional. Legal, são locutores, radialistas com histórias incríveis, coberturas incríveis, e que levam até hoje entretenimento e informação em cada cantinho nos rincões do Brasil. É muito legal. É muito legal, muito. André, Thiago, fala aí. Cara, eu estava ouvindo o André falando e ouvindo a Silvia falando que vem estudando e tem multimeios. E aí eu fiquei pensando, nossa, como eu sou um cara estranho. Paz, como eu sou estranho. Porque olha que contradição. Eu sou um cara de tecnologia que tem uma grande empatia pelo ser humano. Nada, tudo diferente. Não era para ser assim, era para pegar pizza por debaixo da porta e ficar contente de conversar só com máquinas. Mas não é o meu caso. E aí eu tenho tido a oportunidade de poder estudar as mudanças que vêm acontecendo, extremamente aceleradas por conta da tecnologia, em especial, basicamente, de 2010 para cá, que deu um salto exponencial muito grande, né? Que em 2010 não existia iFood, por exemplo, e nem até tão longe assim. Não existia essa cultura de Uber. A gente tinha que pedir táxi e era um parto de conseguir um táxi na rua ali. A gente brigava por entrar num táxi que parou para você ali, e às vezes era para outra pessoa, mas você tenta, não, vou pegar aqui. E nem é tão longe assim do que estamos hoje. Então mudou-se radicalmente profissões. Marketing em 2010 era marketing, não existia marketing digital. Então, é engraçado e curioso entender o que é que vem mudando ao longo do tempo, porque o que o rádio vem fazendo vem se apropriar e explorar essas mudanças que vêm acontecendo ao longo do tempo, como o próprio WhatsApp para interagir com o ouvinte, que antes era via telefone e antes era via carta, e agora é via WhatsApp. E as promoções que sempre existiu,
e continuam impactando até hoje, com os desafios do politicamente correto, mas ainda assim impactando muito. E você vê o quanto que uma promoção, que é uma coisa velha, entre aspas, é o que o marketing chama de online to offline. Pô, é uma promoção. Coisas, é igual o vestido de bolinha amarelinho, que era feio, que era legal no passado, virou cringe para a galera nova e está entrando na moda de novo. E isso que é a parte mais interessante, porque quando a gente começa a estudar os comportamentos das audiências, das múltiplas gerações de pessoas que estão consumindo múltiplos meios, múltiplos conteúdos, por múltiplos formatos, às vezes de forma simultânea ao longo do dia, e nem percebe o que é que está acontecendo, esse é um mundo que me fascina muito. Porque, óbvio, como estratégia de negócios, cada negócio vai buscar puxar para o seu lado. O TikTok vai falar que ele é bom para caramba. Você vai ter o Facebook falando que ele é bom para caramba. Aqui a Threads, que agora é a nova rede social, tá bombando. Mas a hora que você vai ver efetivamente ali no dia a dia, tipo, puta, lançou, tem milhões de gente usando. Quer dizer, tem milhões de cadastros feitos. Quem tá usando? É ou não é? Bombou ou não bombou? É o que está na moda ou é o que saiu de moda? E aí, quando a gente pega e compara todas essas coisas que é a novidade e pergunta, mas você escuta a rádio? Ah, eu não escuto rádio, mas estava no rádio quando estava escutando rádio dentro do Uber. Estava discutindo assuntos que foi discutido no rádio com o cara do Uber, com a pessoa no ponto de ônibus, com um amigo que compartilhou via rede social. E nasceu no rádio, mas não é rádio, porque veio por um canal que não era a antena, porque, por incrível que pareça, o melhor e o maior obstáculo do rádio é que o rádio está associado a um aparelho físico. Isso. No pré-conceito, não de forma pejorativa, né? Num pré-conceito sobre o que é o rádio, está associado à caixinha. E ele é muito, muito, muito mais do que a caixinha. Então, gosto muito desse mundo novo. Vocês sabem, assim, enquanto o Adão se restabelece aqui na conexão dele, vocês estavam conversando aí sobre rádio tal, né, sobre números, esse comportamento. Hoje, exatamente, né, Thiago, a gente está naquela onda de quem é que dita a maneira de se comunicar, né? Então, o que está hypado agora? Hypado é o TikTok, a maneira de TikTokização, né? De se fazer, enfim. E daqui a pouco vem aí, de repente, a trendinerização do negócio e tal. Mas a maneira, no fundo, a gente está se comunicando, né? O rádio ele nasceu com essa finalidade, né? De comunicar coisas, como prestação de serviço. Eu comecei minha carreira num serviço de alto-falante em Franco da Rocha, anunciando documento perdido, cara. Então, não deixava de ser uma prestação de serviço, né? Aí você vai cair nessa coisa mais, vou chamar de sofisticada. É o principal ponto. Porque se a gente olhar... Vocês estão me ouvindo aí? Você deu agora voltou para mim. Eu ajudei aqui. Eu te ajudei aqui. Deixa eu dar uma complementada aqui no que eu estava falando. Você comentou que prestação de serviços, né? A gente teve aqui recentemente em São Paulo um drama no litoral norte. Né? Sim. E o único meio disponível para a população para ajudar num momento de crise muito grande foi o rádio. O único meio. Não que a internet não funcione, porém há situações onde a dinâmica, a velocidade e a confiabilidade da informação precisa seguir um padrão, precisa seguir um caminho. E quando todas as outras alternativas faltam, o rádio, que sempre fez essa prestação de serviços para a população, ainda se mantém o mais relevante nesses momentos. Sim, sim. Fora que você pega aí, como o André citou, você pega aí os rincões do Brasil, mas você tem o rádio e quer saber uma outra forma de fazer rádio, sistema de alto-falante e caixa de som, cara.
Você tem muitos lugares no Brasil, é legal, a gente tem muito estudante chegando aqui no rolê. Tem muita gente que, cara, na nossa vivência aqui, Rio, São Paulo, Salvador, tal, a gente acaba esquecendo do que acontece lá no interiorzão do Brasil, onde você tem uma maneira de se comunicar, é uma caixa de som em cima do barco. E que ela funciona muito bem, né, nesse rolê. E, cara, e tudo bem, ok. É muito precisa essa comunicação. Assim também como a penetração que o rádio tem 100% do território brasileiro. E, às vezes, você consegue ouvir rádios de outros países, dependendo do teu aparelho que você tem na mão aí. E então, o supermercado? O supermercado, antes, retransmitia algumas estações. Então, a Silvia disse que ela não é de ouvir rádio, mas, puxando o que o Thiago falou, às vezes você escuta e você não percebe. Então, hoje, tem muitas redes de supermercado, até redes mais locais, regionais, que tem a sua própria rádio, né, com seus próprios conteúdos da rede supermercadista, de varejo, e que não só fala de promoções dentro das lojas, do ponto de venda, mas que também trazem música de acordo com o gosto dos seus clientes, entendendo mais do gosto dos clientes que frequentam suas lojas, e também informação. Sei que você já no supermercado, você foi ali impactada de forma muito intuitiva, de forma não intrusiva, mas você estava fazendo suas compras e estava acompanhando a rádio ali. Talvez seja o momento, né, André e Thiago, antes de eu passar para o Adão, que voltou aqui, talvez seja aquela coisa que o Thiago falou um pouco, de tirar essa coisa do rádio estar ligado a um aparelho, né? Como se você estivesse preso ali a um aparelho, que eu tenho um aqui atrás, aqui no meu cantinho aqui, mas como se estivesse ligado a esse aparelho, e não mais, né? Talvez a palavra rádio ainda remeta a essa coisa antiga, vamos chamar assim, de audição, quando, na verdade, como a gente falou lá no começo, você está cozinhando, porque foi um negócio engraçado, né? Vamos botar a imagem para o rádio. Aí colocamos câmera dentro do estúdio. Aí vieram os mesacasts, aí veio tudo. E hoje as pessoas falam, cara, eu não consigo mais assistir, eu ponho no YouTube e vou lá. Eu sou esse cara. Vou lá cozinhar, vou lavar a louça, vou fazer os treinos lá na cozinha, e é o momento onde eu mais tenho contato com isso. Ouvindo, acaba indo para audição. Né? Adão Casares, você que está aí, você que tem 3 emissoras de rádio só na Grande Interlagos. Eu fui tomado pelo vento aqui e entrei pelo celular. Tá? Não, hoje está... Vai ficar bom, mas está ruim, estou sem conexão. No começo da fala do André, eu não escutei direito tudo que o Thiago falou, mas eu vi que o Thiago também estava fortalecendo bem o rádio e o André também, né? Agora, eu sou mídia faz tempo, né? Acho que nem sou mais, né? Que eu já sou o mais velho aqui desse time que está aqui. Uma vez mídia, sempre mídia. Mas você percebe que, por mais que o rádio seja relevante, faça um trabalho, essa visão sobre o que aconteceu no litoral norte, tudo muito importante. Eu sou desde o vambora, e eu ia escutando isso na Jovem Pan, não tem jeito. Escutei muito Bandeirantes, Salomão, e hoje sou um pouco mais calmo, escuto mais a Rádio Alfa, que eu acho que combina mais com o meu dia a dia. Mas o rádio não é percebido publicitariamente, né? Por mais que ele batalhe, ele brigue, ele cresça, ele seja importante, ele seja relevante, no quesito de share publicitário, isso não aumenta. Aquele número está estacionado. A mídia exterior, respeitosamente, faz um bom trabalho, passou o rádio, o digital nem se fala, mas o rádio ainda continua enroscado lá atrás. Lá nos 4% ainda, é isso? Eu tenho uma percepção, talvez, que o rádio seja muito maior que isso. Eu tenho certeza. É que o Cantar, ele pega só algumas cidades, né? Ele não pega tudo. Seria isso, e o rádio é bem maior do que a gente está vendo nos números, só que isso desfavorece o meio, né? Porque você olha 3, 4, 5, 6%, tem outros com 10 outros, você bandeia para o outro lado. Seria isso? Ou é que a pesquisa não abrange tudo que é o Brasil? Porque nós temos o quê? 5 mil rádios, 10 mil rádios nesse país? Olha, Adão, acho que são dois pontos importantíssimos que você está falando. O primeiro, da leitura, que ela realmente sabemos que não tem a cobertura total. Primeiro que, vamos partir do princípio que a Cantar Ibope Media, ela trabalha os 15 principais mercados.
né? Então, são as grandes capitais, grandes regiões, os grandes adensamentos urbanos. Aí, claramente, que todas as rádios que estão em praças não abrangidas por essa cobertura, elas lutam para elas mesmas gerarem dados, números de pesquisas. Muitas delas não têm os recursos próprios para fazer isso. E, sem dados, sabemos que você, como um mídia ultra experiente, que não tem como fazer defesa para uma marca fazer um investimento. Não tenho dado para poder defender ali a força daquela rádio naquela região. Mas isso vai ao encontro do momento que nós estamos vivenciando agora, que existem ferramentas de leitura, de pesquisa, que hoje já são mais acessíveis para as pequenas rádios, portanto, elas podendo gerar seus próprios dados de pesquisa e calibrarem ali seus Media Kits. E segundo, que é a integração. Então, por ser muito capilarizado, existe muita dispersão e aí, portanto, também assimetria de dados. E aí você vê também o lado da operação. Operacionalizar isso para os profissionais de mídia que hoje fazem planejamento para grandes marcas, o foco tem sido 80-20, Pareto. Eu vou focar onde eu tenho maior concentração, não só das audiências, mas dos volumes de verba, né? E onde eu tenho negociações centralizadas. Portanto, quando eu vou, isso para a mídia exterior serve um pouco também, é que a mídia exterior vem passando por movimentações de grandes players que estão fazendo aquisições, estão ganhando força, mas existe também uma dispersão muito grande, e aí quando você consegue o dado para poder colocar no plano, fazer uma defesa, o pós também é complicado, porque você precisa gerar pedidos e fazer a gestão da veiculação de forma muito capilarizada. Então, sem sistemas que permitam isso é uma missão nossa aqui, da The Media Trade, e a gente percebe que muitos mídias que antes quarteirizavam o operacional de rádio, ou simplesmente era mais fácil você te cortar daquele planejamento, agora estão levando em consideração a possibilidade de encaixar, sim, dada a simplificação no operacional. Existem robôs para poder disparar API, pedidos de inserção. Né? Você não vai acabar com o sonho do publicitário que quer desenvolver um analítico, um trabalho de planejamento em mídia, quando vai para a mídia, com uma carga excessiva de tarefas de preenchimento de formulários e planilhas. Não é mesmo? Então, acho que a gente está num momento importante em que o meio rádio e outros meios como o mídia exterior já estão se beneficiando desse ferramental que os torna mais viáveis nas organizações hoje atuais, tanto de agências quanto de anunciantes de todos os portes. Legal. Obrigado. E eu vou fazer um adendo ao que o André comentou e fazer a minha meia-culpa de estar... nos últimos 5 anos eu estou no mercado de rádio. Antes disso, eu estava no mercado de tecnologia. Eu venho fazer aqui a minha culpa. Eu ajudei a construir parte dessa cultura aí de comprar baseado em métricas, baseados em dados. Não que não existissem métricas no rádio, mas o nível de previsibilidade que a gente consegue entregar na internet, até então, não existia similar no rádio. E eu acho que não tem a ver com a falta de métrica no meio rádio. Tem a ver com a previsibilidade de eu, como uma marca, que quero fazer um investimento de marketing para gerar vendas, óbvio, como qualquer pessoa, até pessoa física, tá? Você vai fazer um investimento em algo que você tem mais previsibilidade de dar certo. E você vai diminuir o dinheiro em coisas que você tem mais chance de dar errado. É natural esse tipo de coisa.
E aí, nos últimos 5 anos, que eu venho estudando para o lado do rádio, como que a gente faz dentro das emissoras de rádio, num mercado muito grande e muito diverso, onde você tem densidade populacional e culturas muito homogêneas, bem complexo, e múltiplas gerações de pessoas em várias etapas do processo, como que a gente torna o rádio previsível para o mídia? Esse é o grande ponto de partida. Como é que a gente torna o rádio previsível para o mídia? Do lado de negócios, a gente teve ações no passado que era: eu faço de forma pré-determinada uma avaliação do que eu sei que vai entregar. Por exemplo, se eu tenho na minha rádio dados de audiência, Ibope, Nextdial, qualquer outro tipo de instituto, tenho dados de rede social, tenho dados de Google Analytics, eu tenho um monte de tipo de informação. E aí eu faço um promocional e no feeling, tá? Eu vejo que mais mulheres participam das coisas que a rádio promove de promoção. E que uma promoção executada num fim de semana, num sábado, tem mais gente participando da promoção do que uma promoção sendo executada na praça durante a semana. Logo, do ponto de vista comercial, eu posso pré-determinar um produto para vender para quem está interessado no target mulher para uma ação de fim de semana. Eu já segmento isso daí. Aí, quando vai para o mídia, não tem que o mídia fazer um esforço de buscar justificar aquele veículo, aquele investimento. Não, isso daí já chega pronto. E, de certa forma, essa abordagem de entregar produtos prontos, abordagens prontas e respostas prontas, é a maior promessa da internet. E óbvio que aí tecnologia faz isso de uma velocidade que é humanamente impossível de acompanhar, né? Mas até determinado grau é possível de executá-la de certa forma. Agora, quando a gente pega esse tipo de coisa apoiado com software, igual o Mágico comentou, aí a gente começa a se aproximar, fazer o rádio do jeito que ele é, nos negócios que ele tem, ser mais próximo de como que um veículo digital funciona. E aí a gente pega e tem um ponto que o Mágico também falou, que é muita rádio, é muito complexo, é muita gente para falar. E da mesma forma que toda essa mudança de geração e todo esse negócio de tecnologia impactou o rádio, o negócio rádio, e segurou ele dentro daquele share de 4% de mercado, se a gente olhar um pouquinho para trás, também impactou a agência, que antes as maiores eram as que ganhavam prêmio de Cannes, e depois as maiores passaram a ser empresas de tecnologia como a IBM. IBM, empresa de tecnologia, ser a maior agência de publicidade, significa que mudou alguma coisa muito grande aí no mercado. E se mudou quem é a agência, óbvio que vai mudar a forma de compra da mídia. Tá? Essa pressão também aconteceu. O que aconteceu na agência? O diretor de mídia passou a ter que falar com 20 clientes, controlar 20 verbas diferentes. E como é que você faz isso e interage com, agora, não vou nem falar algumas centenas, vamos falar 50 veículos diferentes. Como que um diretor de mídia que atende 10 marcas fala com 50 veículos diferentes? Como é que a gente faz isso, Adão? Você está sendo generoso, Thiago. Os 50, você vai na sala de espera de uma agência das grandes, uma Talent, enfim, dos grandes grupos, WPP, Publicis, é um desespero, porque não tem sala de reunião disponível. Tudo bem que isso é um mal dificuldade para qualquer empresa, né? Hoje em dia é um pouco menos, por causa do trabalho híbrido, do home office, mas eu lembro que antes da pandemia, parecia um feirão a sala de espera de algumas grandes agências.
Porque você tinha ali nos sofazinhos micro-reuniões acontecendo, e aí passaram a reformular esses espaços para adequar, porque é muito fornecedor para receber. Chega um momento, e eu sou muito na linha do que o Thiago falou, tecnologia, mas também o lado do trato, do relacionamento interpessoal. E eu vou até parafrasear o slogan de um cliente nosso, do mercado financeiro, que diz assim: 100% digital, 100% pessoal. É um equilíbrio importante da gente ter, e só que os slots da nossa agenda presencial são limitados, né? Quando a gente passou a fazer 100% remoto na pandemia, por alguma força da natureza, esses slots de reuniões aumentaram, né? A gente passou a ter reunião das 8 da manhã às 8 da noite, e às vezes mais. Então, assim, a natureza humana foi fazendo com que a gente, ao invés de ter qualidade de vida, a gente não parasse de trabalhar o tempo inteiro em casa. Então, assim, achar o equilíbrio, a modernização das ferramentas, do ambiente, das relações de negócio, ela precisa beneficiar também o meio rádio, e o meio rádio buscar cada vez mais organização, seja por meio das associações, seja por meio dos próprios grupos de mídia que são mais estruturados, mas também por players do mercado, como a NextDial, como a The Media Trade aqui, que estão trazendo de forma acessível para todos os veículos, de todos os meios, no caso, estamos falando aqui de rádio, maneiras, formatos, maneiras de fazer o processo ser mais automatizado para que se possa dedicar mais à construção de conteúdos e formatos que gerem um melhor engajamento. Acho que essa é a tônica do negócio. Então, uma empresa de rádio, ela não pode, nem é inteligente ela se tornar uma empresa de pesquisa, nem uma empresa uma máquina de vendas digitalmente. Mas existem ferramentas hoje disponíveis para executar as pesquisas, para beneficiar essa rádio, e existem outras ferramentas, outros serviços que beneficiam a forma delas negociarem seus ativos com as marcas e as agências. Né? Silvia, eu quero aproveitar aqui e colocar uma pergunta. Porque a gente está olhando o mercado, debatendo os acontecimentos do mercado e as oportunidades de negócio que têm surgido. Mas a gente ainda não ouviu, e aí eu gostaria de puxar aqui para a nossa conversa a nossa amiga Silvia para falar sobre a academia. Porque a academia é quem forma esses profissionais que tratarão com essa complexidade nossa atual, que vai piorar, né? Vai piorar, porque essas gerações que tá full smartphone, full touch, full internet, full mídia social, full tempo sem ser ocioso e o caramba, essa galera que a Silvia vai ter que conversar no futuro muito próximo, muito, muito próximo. Me fala o que e na academia, como é que a academia está trabalhando isso? Então, meninos, muito legal que já vai emendar uma... Só um minuto, Silvia. A minha questão era essa, o Thiago leu os meus pensamentos. Quando, lá atrás, eu dei aula na Escola Superior de Propaganda e Marketing, né? E uma das aulas que eu dava do meio rádio, eu gravava fita com várias trilhas sonoras de filme, Batman, essas coisas da época, apagava a luz da classe e falava para a classe escutar aquela fita de meia hora, e depois a prova era essa, me dizer de qual filme era, trabalhando a imaginação. Eu vejo que muito do rádio morre na agência de ele ser programado, isso eu queria ouvir da Silvia, como a academia trabalha, porque você vai lá, apresenta a televisão, você apresenta um monstro, juntou vários pedaços de filme. A mídia exterior, queira ou não queira, você mostrou uma imagem, certo? O rádio você vai lá e lê um texto, né? Isso era na minha época, né? Quer dizer, ele ficava pobre, ele já começava perdendo de 2-0 na aprovação, tá? Como é que é a aula de rádio hoje? Tem aula de rádio? Como é que se fala? Todo mundo só quer saber do digital e vamos embora. Bom, meninos, vai ser ótimo, que eu já vou conseguir emendar uma outra pergunta que tem super a ver. Eu estudo na Escola Superior de Propaganda de Marketing aqui em São Paulo, e eu vou ser muito honesta, assim, fala-se pouco sobre rádio, mas eu acho que fala-se muito, atualmente eu acho que se tornou um assunto não só da academia, mas um assunto geral de mercado, toda essa questão de economia da atenção e como
dividir o pouco que hoje a gente tem aí, de realmente focar naquilo que a gente está escutando, naquilo que a gente está vendo, naquele conteúdo que a gente está ali consumindo. Eu acho que o rádio entra para brigar nisso. Até voltar no negócio que vocês falaram no início, eu fiquei pensando, assim, vocês falaram o quanto você está no Uber escutando rádio e aquilo começa uma conversa, aquilo começa um tópico. Isso é muito real, assim. Me vi em várias e várias situações que talvez exatamente o centro da conversa começou por um tópico de rádio. Vocês falaram sobre memória afetiva, assim. Minha questão com rádio, como eu citei no início, é bem do meu pai. Meu pai ama escutar futebol no rádio. E aí, tipo, todo domingo era a maior tradição, assim. Então, querendo ou não, é isso, assim, faz muito parte. Eu acho que hoje estuda-se menos, respondendo sua pergunta, estuda-se menos a teoria e o papel, enfim, dentro de matérias de mídia, eu consigo pensar aqui em alguns cenários que citou-se rádio em projetos e trabalhos que a gente devia conseguir fazer todo um plano de mídia e conseguir dividir ali onde a gente gostaria de estar com determinada marca e o que faz sentido, mas eu acho que estuda-se pouco. Porém, o que é a minha pergunta para vocês é o seguinte, eu já estou no final da minha faculdade, na verdade, já estou na fase aí de TCC, e o meu TCC é especificamente sobre o mercado de streaming de áudio. Faz aí mais de um ano que eu estou estudando muito isso e eu confesso que eu me apaixonei, assim, eu acho que tem uma complexidade de um mercado muito interessante, com empresas muito grandes, internacionais, mas a gente está falando, o Brasil é o 9º maior país de indústria fonográfica no mundo, então a gente está falando de um país que culturalmente é muito ligado à música, como expressão, como identidade, e isso vai colocando camadas e camadas. Ao mesmo tempo, a gente vê ultimamente aí, só se fala sobre podcast, e a YouTube com videocast, e vou dar uma opinião sincera para vocês, assim, para mim essa coisa toda de podcast no YouTube, não sei o que, né? Nada mais é do que um grande programa de entrevista que a gente conhece há décadas, né? Não é nada. Vamos combinar? Eu não entendo, assim, colocaram um nome bonito, que não sei o que, é um programa de entrevista. E eu amo o programa de entrevista, tá? Eu amo. Eu trabalho escutando sempre alguma coisa. Eu adoro escutar a gente falar, assim, mas não é nada novo. Da mesma forma, os podcasts nada mais são do que um conteúdo muito parecido com o que a gente via na rádio há décadas e décadas. Eu queria entender de vocês como coexistir nesse mercado, que colocou esse tipo de conteúdo num lugar tão surreal, e aí as marcas criando podcasts próprios ou patrocinando podcasts e todo... Enfim, pessoas relevantes vendo a necessidade de ter o podcast ou o videocast delas, e aí ainda entrando em streaming, aí agora a gente vê o Spotify entrando com vídeo. Hoje pode-se escutar podcasts com vídeo dentro do Spotify, então assim... Esse aqui, inclusive. Um avanço nesse... Exato, um avanço nesse sentido muito grande. Muito, enfim, como coexistir nesse mercado? Eu queria muito entender de vocês. Você já pensou que talvez o Spotify em algum dia possa inserir o papel de pode ser até por inteligência artificial, de um disc jockey que vai te ajudar a ouvir o que você curte mais, que no fundo é o papel de quem faz a programação, né, musical das rádios, playlist, né, o setlist de um programa, e que são pessoas que fazem a curadoria. São pessoas que fazem há anos, décadas, fazem a curadoria, e os locutores vão conduzindo ali, vão dando ritmo, vão engajando, traduzindo um pouco do momento, do que aquelas músicas estão te trazendo. Além disso, né, você falando aí das questões de formatos, muitos formatos hoje com nomes diferentes, de verdade, assim, são adaptações. Se você pegar uma das frases do Nizam Guanais, por exemplo, que diz que a boa propaganda é aquela que ela é entendida em até 5 segundos. Passou disso, você tem um problema no texto, no roteiro que você preparou, ela tem que ser entendida muito rapidamente. Muito rapidamente. Então, assim,
discutir formatos, meios de comunicação é muito legal. Mas eu tive no lançamento da programação da América TV, que é como se fosse a Rede Globo do Peru, tá? Só que lá eles têm mais de 50 pontos de audiência default, assim. O padrão deles é ter mais de metade do mercado da audiência televisiva. E nessa premiere de toda a programação 2023 deles, em novembro do ano passado, o Pablo, que é o CEO, ele fez uma análise muito técnica, apresentou gráficos onde a defesa se tratava de conteúdo que retém atenção. Share of attention. Em termos comerciais, isso é o mais importante. Mas você também pode medir isso com base em, será que eu produzi algo de qualidade? Não é mesmo? Se você está produzindo algo de qualidade, você não precisa de artifícios de retenção da atenção. Aquilo vai reter a atenção, certo? Então, eu acredito muito que mídia esteja ligado a temas essenciais, fundamentais da boa comunicação, em termos de produção. Então, tem uma pesquisa da Nielsen Catalina, lá de 2016, 2017, que fez uma pesquisa que mostrava o quanto dependia o êxito de uma propaganda com base nos seus atributos de construção, construtivos. Quase metade, 47%, 48%, se devia à comunicação. O resto vinha da construção de planejamento de mídia, né, a própria construção histórica da marca e tudo mais. Mas você fazer um bom trabalho de escolha de formato, entender bem como alcançar aquela audiência de forma o mais segmentada possível, tem que casar bem com uma boa comunicação. E às vezes eu vejo, na mídia exterior, isso é lindo de se ver, porque às vezes você tem uma imagem, um QR Code e uma frase e acabou. Ou uma frase e um QR Code. E a propaganda está feita, ela cumpriu sua missão. Na rádio, às vezes, você tem uma frase, uma provocação ou um jingle que fica para sempre. Daí a questão que você falou também. O brasileiro, ele tem uma identificação e se expressa muito, não só pela música, mas pela comunicação, pelo diálogo. Então, a identificação que se tem com o locutor, a locutora, a identificação que se tem com a musicalidade, isso tudo tem que ser capitalizado para a construção de uma jornada de relacionamento de uma marca ou de um conteúdo com aquela audiência. Então, veja, são temas que a gente não está falando do novo Threads, que é uma nova versão do Twitter. Capiche? A mesma coisa. Total. É a mesma coisa, mas agora tem uma nova roupagem, né? Veste-se a noiva de uma outra forma, é isso. Demais, ou seja, André. No final é o marketing, O papel do marketing é fazer que alguma coisa funcione. O cara quer vender o quê? O cara quer vender podcast. Bom, era papo de boteco, que vamos dar um nome bonito para esse treco aqui, vamos colocar uma roupa bonita e vamos colocar papo de boteco no mercado. Que muitos têm o nome de papo de boteco, justamente porque tem tudo. Agora, você sabe o que é interessante, gente? Me permitem entrar nessa conversa, e aí eu tenho um outro ponto que eu acompanhei muito de perto, que é a parte artística das rádios, conversando com a parte comercial das rádios. Isso, por um longo período, e talvez ainda aconteça em algumas emissoras de rádio, que existe um conflito muito grande entre essas duas áreas internas da rádio. Né? Só que o pessoal não gosta de falar muito assim abertamente, mas tudo ok para mim. Isso acaba gerando por muito tempo, acabou gerando um atraso de criação de novos produtos, de novos projetos internos das rádios. Então, chegava lá o diretor do artístico da rádio, falava, a rádio vai ser assim. Ou o comercial ia para a rua e vendia a programação, ou era muito custoso chegar na rádio e dizer assim, cara, o cliente quer fazer uma ação assim, 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 assado. Quer mandar na minha rádio, etc.
E, ao mesmo tempo, as rádios foram criando uma maneira de se comunicar com os seus ouvintes que começou a ficar muito fria também e começou a meio que ajudar a crescer esse mercado de podcasts e também, atualmente, atualmente nem tanto, né, mas os de mesa cast, videocast, chame-se lá como quiser. Porque começou o seguinte, não, um estudo num lugar mostrou que a música tem que ter no máximo de 4 minutos. Então você passou a cortar músicas. As músicas dos anos 80 eram mais longas. Acabou o Stairway to Heaven. Acabou com... Cara, eu já tive que cortar. Uma diretora me fez cortar essa música no meio porque entrava a bateria e ficava barulhenta depois. Bom, enfim. Então você começou a diminuir, e essa coisa veio do mercado americano, muito de as músicas ficando curtas, e assim, locutora, vamos falar pouco. Você começou a tirar a comunicação do rádio, o blá blá no rádio. Cara, o ouvinte quer música, bora lá, fala a hora certa, fala o último cara que acabou de tocar, você passou a não dar mais informação do que tocou antes. O cara ouviu 3 músicas. O papel era assim, olha, você ouviu agora tal coisa, você ouviu antes tal coisa e antes tal coisa, do disco X, tarará, lançamento ou não. Isso foi começando a ser tolhido do rádio. Então, poucas emissoras tinham essa liberdade. E, normalmente, essas emissoras que tinham essa liberdade eram emissoras que não estavam ali na ponta, porque tinha essa coisa do que está hypado, como é que se fala. E aí você foi substituindo por uma galera que não era o locutor ou a locutora, e eu não estou lamentando, só estou dando um quadro aqui de como foi mudando isso. E de como foi ficando cada vez mais complicado você chegar num projeto para a hora que o mídia olhasse para a rádio, que aquilo fosse relevante, falar, não, aqui é legal, porque assim, já a briga na agência já é complicada, mas a briga na rádio, o cara que está no meio disso fica doido, né, cara? O executivo de vendas, o mídia, fica todo mundo enlouquecido. O podcast veio com a intenção de poder falar, pô, já que é uma matéria de rádio, tem 4 minutos, 5, eu consigo aprofundar esse assunto, e eu acho que aí as rádios perderam o time, cara, de poder entrar nesse aprofundamento, de falar, não, pera lá, a gente tem 5 minutos aqui para falar, até porque a gente tem muita coisa para falar durante o dia, é uma programação ao vivo, vamos fazer uma coisa? Para saber mais, a gente vai continuar esse papo lá na internet, ou seja, lá onde for. Foi aí que surgiu o podcast. É uma maneira de você poder se aprofundar. Tinha podcasts gigantes, ainda tem, e isso deu no que deu, que a gente vê hoje. Então, hoje, um MesaCast, o podcast mesmo, ele foi totalmente desconfigurado do que era o podcast original. Então, o que a gente tem hoje a gente acabou voltando para o rádio falado, né? O programador musical, eu já fui programador musical, inclusive dei aula de programação musical, olha isso, cara, do Senac. Essa coisa de ficar a programação cada vez mais seguida de uma norma, de uma regra ali, veio o Spotify. E, cara, eu sou puta usuário de Spotify, velho. Entendeu? Antigamente, talvez eu ia ficar emputecido com essa ferramenta. Eu sou porque, assim, você perdeu essa magia. Então, talvez o rádio hoje esteja olhando de uma forma um pouco, falou, opa, a gente deixou um trem passar muito grande aí, e a gente precisa voltar, e agora o rádio também faz esse papel de estar junto, né? Já perdeu o protagonismo de ser o rádio, e hoje ele está tentando se misturar isso e voltar com o seu protagonismo. Não que ele tenha perdido, para mim continua muito grande, e eu acho que as emissoras de rádio voltaram a entender isso, e hoje é muito mais fácil você colocar um projeto dentro de uma rádio, e a rádio entendeu qual é o papel do marketing, o papel de um departamento de projetos especiais. E cara, desculpa, eu me estendi, eu não deveria ter falado. Vou pegar o gancho aqui, vou continuar. Vai lá, Thiago. Exatamente esse desafio de encaixar artístico e comercial no mundo de tecnologia existe igual.
que é casar o cara que está vendendo com o programador. Vou cair aqui. Ou todo mundo caiu e voltou? Voltou. Ah, todo mundo caiu. Ainda bem que eu não caí sozinho, hein? Não me machuquei. Voltei. A minha internet aqui também tá uma caca. Vamos voltar, Thiago, emenda lá. Eu estava falando assim, o desafio de casar artístico e comercial é igual também o que acontece em tecnologia. E o desafio de mostrar também porque a tecnologia, o software, não existe em lugar nenhum, nem na voz. Nem na voz. E aí, ao longo do tempo, do lado de empresas de tecnologia, eles começaram a fazer protótipos do que é que vai ser o tal do software a ser construído para alguém ver o software que vai ser construído. E usando essa mesma analogia, o ano passado eu fiz um trabalho na Maringá FM, aqui um abraço ao Zé Roberto lá na Maringá, e eu visitei com o executivo comercial dele alguns clientes. E conversando assim, e o cliente falando sobre o problema dele e tal, e a executiva tentando falar sobre o produto novo, sobre novas abordagens, o que o cliente poderia fazer para aumentar o ticket de venda dela. Quando a gente saiu da reunião, eu falei assim, faz o seguinte, liga na rádio, pede para o cara gravar um spot com um texto assim, e manda para o cliente, agora. Porque o tempo que o cara vai gravar é pequenininho, e um spot nessa linha do que o cara acabou de falar para a gente, nossa, vai soar como a solução dos problemas para o cara. Resultado, o cara vendeu internet lá na rádio. Porque ficou tangível como que a rádio resolve o problema do cara. Então, isso obviamente vem acontecendo de forma mais comum nas regiões metropolitanas, nas rádios de médio para grande porte, mas nas rádios pequenas ainda é distante. Ainda é uma prospecção comercial baseada na negociação da mesa e não da formatação de um produto ou um projeto com cotas ali determinadas. E aí, quando a gente descobriu isso e percebeu isso, e a gente buscou como é que a gente compara uma rádio de interior com uma rádio de capital, uma rádio média com uma rádio grande. A gente chegou assim numa ideia inicial que a gente chamava lá de faturamento por ouvinte, independente de a rádio ter ou não ter métrica de ouvinte, mas tipo, pouco importa. Tipo, supondo que você tem uma cobertura de 10 municípios que totalizem 1 milhão de habitantes. Quanto você fatura? Se você faturar R$1 milhão, você faturou R$1 por ouvinte. Teóricos, pouco importa se é prático ou não. Ouvinte por 1000, né? E aí, indo nessa mesma linha de abordagem, uma outra rádio, numa outra praça, que também fala com 1 milhão de ouvintes, teoricamente também faturaria R$1 milhão. Agora, se uma rádio que tem essa dimensão fatura 200 mil e uma outra fatura 1,5 milhão, qual que é a diferença entre essas rádios? Porque não é a população que elas alcançam, é alguma outra coisa. E a gente ficou muito com essa percepção que é o formato comercial. E é esse trabalho, essa dupla de campo aí, entre artístico e comercial na formatação do modelo e na abordagem com o cliente, no encantamento. A gente parou de levar o mídia para a rádio. A rádio encanta. Tem que levar no estúdio, tem que fazer aquele encantamento. Sim. Quanto mais distante e quanto mais vídeo, zoom e coisas assim que a gente fizer, mais distante o mídia que nem tem tanta percepção de como que é a rádio, como é que é falar com pessoa real. Por isso que você vê, engraçado, né? Se tem a percepção... Caímos e voltamos. Voltamos. Hoje a tecnologia, se fosse na antena, talvez a gente estivesse no ar. Estaríamos todos no ar. Vamos lá. Eu estava falando assim, a gente tem a percepção de que uma pessoa fazendo uma live no Instagram ou uma live no YouTube, ter 5 mil pessoas é uma puta audiência. 1.000 pessoas é uma puta audiência.
Aí quando tem em escala nacional, 5 mil pessoas, 40 mil pessoas, pô, se a gente pegar uma rede, uma Transamérica, uma Mix, uma Jovem Pan, e pegar na Bandeirantes mesmo também, e pegar em escala nacional em rádio, pô, a gente vai ter muito, muito mais gente ao vivo do que numas transmissões dessas nacionais no YouTube, no Instagram. Só que o mídia acha mais valor ver 1.000 pessoas falando com um influenciador do que o rádio, que fala com muito mais de 1.000 pessoas ao vivo, ao vivo. Inclusive, eu já tive a oportunidade de ver um tal influenciador que não escuta a rádio, estar na Kiss FM e falar, pô, ninguém escuta a rádio hoje em dia. E o locutor pegar e falar assim, tá bom, pede pro pessoal te seguir aqui, fala aqui no microfone, pede pro pessoal, fala que você tá aqui na rádio e fala pro pessoal te mandar mensagem. E o cara, porra, não sabia que tanta gente escutava a rádio, porque um monte de gente mandou mensagem no Instagram do cara. Então, essas faltas de percepções é por quê? Porque essas pessoas que o rádio tem que manter um relacionamento por perto, o mídia, o comprador, o ouvinte, eles não vão na rádio. Não vão mais na rádio, não visitam a rádio, não participam, não vê uma programação, uma produção. E aí, quando isso acontece, ficam fascinados de ver o engajamento real de pessoas reais com a rádio. Vai lá, André. Não, só para emendar, a gente se falava assim, vai lá, você quer falar com 5 mil pessoas? Vai lá na Paulista e grita pela janela, você fala com muito mais. Eu ouvi muito isso. 5 mil pessoas é margem de erro no Ibope. Mas hoje você fala assim, cara, tô numa live aqui, tem 5 mil pessoas me ouvindo, é exatamente isso. Desculpa, André, desculpa, vai lá. Não, imagina, excelente exemplo. O que eu ia pegando o gancho é justamente que você tinha falado, Ale, como os núcleos artísticos hoje se relacionam com o departamento comercial. Então, são diretorias separadas, porque por uma questão de gestão, mas eu vejo cada vez mais, por esse sentido de cooperação e até de sobrevivência, esses departamentos convivendo melhor. Sim. Estão convivendo melhor. O lado do ego, para um ou para outro, e a gente sabe que do lado artístico pesa um pouco mais, porque existe você tem que valorizar aquilo que você cria, aquilo que você desenvolve, aquilo que você entrega e que muitas vezes não tem o valor quantificado. Ele é um valor percebido, mas ele não é quantificado. Ele tem alguma subjetividade. Mas que aquilo é o coração. Falamos aqui de que conteúdo é aquilo que gera, de fato, a construção da aquisição da atenção das pessoas. Mas eu vejo muito o equilíbrio que tem sido buscado dentro de todas as empresas de mídia, mas o desafio das rádios, ele não é tão diferente do desafio que as emissoras de TV elas vêm encontrando nos últimos 5, 10 anos. Tá? Então, o que aconteceu? Novos meios de comunicação, novos formatos, novos players surgiram. O online, ele foi crescendo e hoje ele vem atingindo algumas big techs, vem atingindo o seu grau de maturidade em mercados como o brasileiro. Grau de maturidade que nos Estados Unidos, por exemplo, o streaming, o jogo de futebol americano, esportes em geral, ele era já acompanhado por streaming via Facebook de forma massiva, pesada, já em 2017 e 2018. Uhum. Aqui no Brasil, isso vem num outro ritmo e vem chegando num novo ponto. Qual é o novo mix de meios? Onde vai chegar? Dá para se entender, dá para se ver claramente que até por conta desse novo concorrente do Twitter, está havendo agora no próprio online uma disputa por aquilo que já foi alcançado. Agora começa a ter uma disputa pelo o pedaço do bolso do que vai para online, o share of pocket.
Enquanto isso, cabe aos outros meios que tiveram um pouco defasados acelerar muito do ponto de vista de comercialização dos seus ativos. É sim um gap de metodologia de venda, de ferramental de venda. Por quê? O que é um site local, se não o mesmo que uma rádio local? Esse site local que cobre os eventos de uma cidade de interior, ele não é acessado pelas grandes capitais, pelo público que está nas grandes capitais, a não ser alguém que foi para uma capital, morava naquela cidade e continuou acompanhando. Uhum. Né? Esses sites estão todos conectados em grandes sell-side platforms, nas SSPs, e estão conectados a todo aquele inventariado que é comercializado por programática, com tecnologia de programática. Agora, as televisões, algumas emissoras têm mais recursos, estão avançando muito na implementação de programática, mas, enquanto cada uma tiver na sua jornada particular, isso não vai beneficiar o meio como um todo. Da mesma maneira, as rádios. E quando você pega uma emissora de rádio comparada a uma emissora de televisão, o volume de recursos financeiros é diferente. Portanto, a inovação aberta, a cooperação, a ter a mente aberta, principalmente, os proprietários de rádios, de mídia exterior já estão tendo muito disso com Digital Out of Home, que já é vendida por programática, mas todos os empresários e executivos dessas emissoras, desses veículos, precisam estar de mente aberta para acolher ferramentas que estão beneficiando horizontalmente todo o seu meio de comunicação. Isso representa uma grande economia de escala, porque senão a única indústria que vai ganhar dinheiro é de software. É a software house que vai vender um sistema para cada um e vai cobrar muito caro para cada um. Quando você tem o software as a service distribuído e ainda serviços embutidos, a partir desse momento você consegue gerar muito mais negócios com economia de escala, ganho de escala na venda, economia de escala no seu passivo operacional. E é aí que eu acredito muito que os veículos dos meios de comunicação mais tradicionais, não chamo mais de offline, chamo de tradicionais. Os tradicionais, eles vão se equiparar, porque aquele site local, ele não tem equipe de vendas para alcançar grandes mercados e grandes marcas e grandes agências. Ele entra num ecossistema digital para poder vender seus ativos. E ele sobrevive bem, a margem é menor, tudo bem. Mas eu acho que é nesse contexto que a gente precisa olhar mais e mais, porque o planejamento de mídia por ferramenta, talvez a Silvia tenha usado o canal do Mídia para fazer plano de mídia na SPM, que é uma ferramenta nossa. O planejamento de mídia ele tem que ser enviesado, não pode ter viés. Ele tem que ser independente, ele tem que ser com base em números. Então, se você não tiver seu veículo de comunicação disponível nesses marketplaces, nesses ecossistemas, você está perdendo a chance de participar de planos de mídia, e quem está fazendo plano de mídia, se não usar essas ferramentas, está perdendo a chance de trazer veículos que individualmente são pequenos para uma marca, mas quando são somados, do ponto de vista regional, local, eles trazem um grande ganho, uma vantagem competitiva para uma marca que potencialmente não teria esse alcance, essa capilaridade. Então, o comercial e o artístico, eles vêm conversando muito para que os formatos cheguem num bom termo e para que o comercial consiga ter volume suficiente para que, muitas das vezes, o artístico tenha a possibilidade de criar sem a necessidade de atender a só um requisito comercial. Você desafoga um pouco. Uhum. E eu vou te falar, Andrezão, eu concordo, concordo muito, precisa-se de ferramentas, porque o mundo é complexo, e enquanto não existe o metaverso, só existe negócios entre CPFs.
Pessoas fazem negócios com pessoas. Ainda não temos software fazendo com autonomia de fazer negócios com outro software que bola coisas e vende coisas para outro software. Não chegamos lá. Não sei se eu quero estar vivo quando isso daí acontecer, porque aí vai acabar comigo. Mas por enquanto que a gente depende disso daqui, não importa qual negócio. Para uma empresa ser rentável, ela precisa controlar os seus custos e melhorar suas margens. Se para vender mais eu preciso contratar mais gente, não vai funcionar. O custo vai subir na mesma proporção do que os lucros. E aí a margem vai ser reduzida. Então, se a gente tem do lado comprador uma pressão sobre produtividade, e todo mundo quer viajar, todo mundo quer ter fim de semana, todo mundo quer ter a noite, o comprador de mídia também é um CPF do outro lado da mesa. O Adão que o diga, né, Adão? O Adão que o diga. Ó, eu vou falar uma coisa. A conversa tá boa, o podcast vai ficar um pouco maior. Azar do Luke, vai editar. Esses dias eu sou fã do trabalho com o Mano Brown. Essa não é a pergunta, mas eu só vou fazer um comentário que a coisa enrosca na base. Eu estava escutando o podcast do Mano Brown que ele fez com o Taíde. Maravilhoso. Em determinado momento, entra uma vinheta do patrocinador. Não vou citá-lo aqui, porque eu vou falar mal dele. E são 3 vinhetas de 10 segundos no podcast. Entrou em 3 blocos. A Anta, que programa isso, repete a vinheta. Eu podia ter 3 vinhetas diferentes. A vinheta André, a vinheta Thiago e a vinheta Silvio. Mas não, ele repete. Quer dizer, na base erra, você acaba não aproveitando um programa porque você repetiu, né? Adão, você pode repetir? A gente deu um... Falar em repetir, repete para você parou em 3 blocos. Você ouviu em 3 blocos. Ele entra em 3 blocos. Só que em vez dele trabalhar com 3 títulos para aumentar o produto ou a marca do cliente, ele repete a mesma vinheta. Então ele podia falar a vinheta André, o André é maravilhoso, o Thiago é lindo e o Luke é feio. Ele falou de 3 produtos. Não, ele repete. Quer dizer, já estão trabalhando o podcast errado, na minha opinião. Tá? Pior, podia até repetir com vozes diferentes. Não, ele repete com a mesma voz. Você acha que o seu aparelho está com problema, entende? Mas não é essa a pergunta. Eu vou ajudar o TCC da Silvia agora. Quando eu falo de streaming, eu viro para programática, tá? Então, no digital está tudo bem. Eu estou aqui no telefone, pesquisei sobre... Porque acabou a luz aqui em casa, a Enel vai começar a mandar um monte de post bonitinho, que vai arrumar, tudo bem. Quando eu vou para a mídia exterior, também eu tenho a programática ali que me determina o volume de gente em algum lugar, tá? E quando eu vou para a programática no rádio, eu só posso trabalhar via Spotify, os agregadores. Como é que é a programática em rádio? Como isso tem sido pensado? Podia me contar um pouco disso? Como é que funcionaria isso no mundo ideal? Eu posso falar o que tem e o que a gente tem trabalhado para construir, porque são 2 mundos diferentes, né? No ano passado, 2021, em parceria com o Paraná, a gente começou a fazer em escala regional e depois ampliar para a escala nacional, habilitar as emissoras de rádio para poder receber spots via mídia programática, via plataformas de mercado de compra de mídia. Então, a gente começou a colocar o rádio para brigar em pé de igualdade com aquele mídia que estava comprando o formato áudio e até então iria majoritariamente para Spotify. A gente conseguiu fazer isso daí e hoje a gente tem mais ou menos 15% do mercado de rádio habilitado a receber spots especificamente para sua transmissão via streaming, spots esses via mídia programática de mercado. Porém, a gente não tem o lado comprador entendendo aonde se encaixa o formato áudio dentro da jornada do consumidor que ele está querendo falar. E aí a gente teve alguns casos interessantes, tipo, uma campanha multimeios, que aconteceu ano passado,
e deu muito, muito, muito certo, foi o da HBO Max, quando eles lançaram aquela série sobre a Daniela Pérez. Eles fizeram uma ação multimeio, assim, fantástica, e ela rodou muito no rádio. Sim. No rádio do streaming. No rádio do streaming. Via plataforma de mídia programática. E bombou, gerou assinatura pra caramba pra HBO Max, gerou um puta frisson, gerou muito debate, gerou muito conteúdo. Conteúdo que poderia ter sido explorado no tradicional, em discussões de programas, em podcasts, mas que para o meio rádio não repercutiu, porque como aconteceu na mídia programática e ficou distante de dentro da produção da rádio, muitas rádios nem souberam que isso aconteceu. E aí se perdeu uma oportunidade de explorar outros formatos, como promocional, como os programas ao vivo, interagindo com o ouvinte via WhatsApp, até criando interações via os próprios canais de redes sociais da rádio, explorando a possibilidade de trazer uma audiência nova para a emissora, que não estava na antena até aquele momento, ou de gerar até negócios em outras praças que não da praça de transmissão da rádio, e que se perdeu. E aí volta para o ponto que o Maggi falou, que é, como é que a gente faz isso daqui? A gente precisa dar ferramenta para a rádio, a gente precisa ter discussões como essa, junto com as próprias emissoras, tanto o departamento artístico quanto o departamento comercial. A gente tem que ter discussões junto com o mercado anunciante, porque o mídia tem que entender aonde que encaixa o áudio junto da jornada, áudio como mídia programática de streaming, que é o padrão de digital, e o rádio como meio em mais um desse funil aí, onde o mídia tem que planejar ações para converter negócios para a marca. Então, e também tem que colocar o mídia. E o ponto que eu tenho que bater, tem que colocar a academia. A academia está distante demais dessas discussões. Ô, Thiago, e não é academia só os professores, é academia Silvia. Porque eles que vão levar isso adiante, cara. Exato. Não adianta ficar os Lupe e Barba Branca aqui, cagando, dizendo, não, o rádio, aquele tempo era bom pra cacete. Não adianta a gente ficar nessa, cara, porque são eles que vão fazer, eles que vão dar sequência nesse rolê. E você vê o tamanho da complexidade que é, porque a gente tem do lado falando especificamente do mercado de rádio, a gente tem uma liderança que está se aposentando. Sim. E que está buscando fazer uma sucessão. Do outro lado do mercado, você teve uma massiva renovação do comprador, que, por enquanto, ainda está na base de execução, algumas poucas lideranças. A hora que essa base, que é a base de execução, se tornar a nova liderança, essa nova liderança vai bater com a sucessão da liderança do rádio. Só que nunca se falaram, nunca tiveram na mesma mesa. E a academia continua formando novas pessoas que não faz parte desse mundo. E não tem ninguém do meio rádio atuando na base. E eu vou te falar, quando eu comecei no mundo de tecnologia, basicamente eu era office boy. Nem existe, eu acho que essa profissão mais. Né? Office boy. Eu tenho esse registro. Contínuo. Verdade, bem lembrado. Eu tenho essa anotação na minha carteira. A minha única anotação na carteira de trabalho é de contínuo, inclusive. Quando eu comecei a estudar, fazer faculdade, na metade do segundo ano do curso de Ciências da Computação, que foram 4 anos, eu comecei a participar de fóruns da Microsoft, e aí eu recebi um convite da Microsoft para estudar uma tecnologia que eles tinham pretensão de colocar no mercado de trabalho. E isso em 2002. Essa tecnologia foi lançada em 2004. Em 2003, a Microsoft me convidou
para levar isso para a academia. E eu fiz, em 2003, uma parceria com a FIAP. Hoje a FIAP é brutal de relevante no mercado de tecnologia. Mas naquela época, a mais relevante no mercado de tecnologia era a Impacta, que ainda existe, mas não é tão grande hoje quanto é a FIAP. Ou seja, ó, no mundo de tecnologia, a gente percebeu que para a gente colocar um produto no mercado, a gente tem que formar a base. E se passou anos trabalhando a base. A base, o adolescente daquela época, o jovem adulto daquela época, era eu, que estou hoje aqui buscando um mercado novo. E assim como eu, que tinha 19, 20 anos naquela época, existe uma pancada de gente que está no Bradesco, que está no Unilever, que está no Nubank, que está em um monte de... está na XP e um monte de outras marcas relevantes que estão sendo os compradores de mídia, estão ditando as regras de compra de marketing hoje. Ou seja, vamos juntar, a gente tem que buscar, e é um trabalho que eu, como NextDial, tenho tentado fazer, chegar nas associações de rádio, unir aquele estado para buscar políticas de formação acadêmica e discussão, fomentar essa discussão. Essa discussão, aliada àquilo que o Márcio comentou, de o meio rádio ter uma ferramenta, um rádio Edis, para o mídia chegar e comprar a mídia, nossa, imagina, Lisa, se o André vira e fala assim, Silvia, temos um rádio Edis, para você comprar o estado, 475 emissoras de rádio do estado de São Paulo, com um clique, em 10 minutos. E você ia ficar feliz, Silvia? Fala para mim que sim, vai. Antes que ela não tenha essa grana para comprar, porque ela tem uma reunião agora às 11h30. Eu preciso ir. Mas assim, deixa eu falar. Foi muito legal, porque foi um episódio maior do que o normal, justamente porque eu acho que é um assunto super complexo, com muitas camadas, e eu concordo total com o que você falou, Thiago. Acho que as pessoas da minha geração, as pessoas que eu vejo no meu entorno, que estão aí na faculdade, eu acho que isso hoje é pouco falado, o papel da rádio, o histórico da rádio, toda essa questão da mensagem e do papel que esse canal de comunicação pode ter. Então, eu queria agradecer vocês dois, Thiago, André, obrigada pelo tempo de vocês, obrigada por escutar. Obrigado vocês. Bacanas. Vou me despedindo, mas o episódio ainda vai ter aí seus finalmente, com motivador. Obrigada, viu? Obrigado, Silvia. Obrigado. Enorme. Tchau, tchau. Gente, eu acho que a gente também vai na onda da Silvia, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas, ô, Thiago, eu tô com você. André, queria te ouvir também para a gente fechar. E em cima desse... Foi um bate-papo, esse só faltou o boteco mesmo. É que às 11 da manhã a gente precisa dar bom exemplo. Precisa dar bom exemplo. É um bom exemplo, exatamente. Apesar de já estar nos 2 dígitos, né? Que foi, Adão? É que você não conhece o Lupe, ele começa cedo. Não, então, mas é que aqui a gente tem que dar aquela, né? Eu acabei de falar, a gente está nos 2 dígitos, já, mas vamos segurar o rolê aí. Fala lá. Não, eu vejo alguns pontos-chave aí dessa conversa, que são o ecossistema em si, para rádios, né? Estamos falando só para rádios. Mas lógico que tem muitas correlações com outros meios. Mas o ecossistema em si, se fortalecer com base em ferramental, cada vez mais também as novas gerações, você bateu bastante aí, Lupe, sobre quem vai assumir o comando. As novas gerações entenderem que e a Silvia já tem essa visão, que o grande valor de um meio de comunicação está em sua audiência, e logicamente que no momento que você parar de produzir conteúdo relevante, você vai perder ou a qualidade ou a quantidade de audiência, mas que um terceiro ponto, que a característica do meio rádio, ela é tão versátil
que em vários momentos a gente se obriga a perguntar, mas esse formato dá para considerar rádio ou não? Mas, não é? Então, às vezes tem uma intersecção, mas que ele é tão versátil que ele não... Só falta organização. Ele não pode deixar de estar presente na jornada construída, por exemplo, para o planejamento de mídia. Sim. As marcas conversarem. E aí, pegando o gancho que o Casares deixou, que também cabe aos profissionais da publicidade, principalmente os mídias, entenderem como inserir para não saturar ou para não ter de certa forma, uma publicidade que interfira na conveniência de um programa, de um podcast, né? E que acaba muitas vezes não sendo benéfico para a marca que está investindo ali naquele momento. Então, existem inúmeras formas de fazer, as métricas são importantes, as metodologias são importantes, é importante preservar a forma de fazer, porque isso tem a ver muito com o que se aprende nas cadeiras acadêmicas e que se aprende desde os primórdios quando você entra numa empresa que faz um trabalho voltado para a publicidade, mirando as audiências, a saúde das audiências, de quem produz conteúdo, dos artistas e também de quem investe, das marcas. Tem que ter um olhar holístico. Não dá para você fazer inovação ou consertar, resolver dores de um mercado como o mercado da publicidade, sem você acompanhar todos os agentes deste mercado e olhar para todos os meios. Porque um hoje está ligado ao outro, um depende do outro, e se você fizer um trabalho muito pautado apenas para desenvolver isso em bolhas, para resolver problemas dentro de bolhas, você vai certamente ter uma limitação enorme na entrega do que você está fazendo ali, da solução, enfim, né? Você limita muito. Eu acho que esse é um resumo aí da minha parte. Passo a palavra. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Prazerzão conhecer vocês, tá? Lupe, Casares, o Thiago já estou cansado de brincadeira. É um prazer estar com esse meu amigo, aprendo muito com ele. E obrigado aí por também vocês compartilharem o conhecimento de vocês, tá? Casares e Lupe. Se passou quase 1h30 aí e a gente nem viu. Se deixar durar, vira aqueles podcasts de 3 horas, né, Adão? Adãozinho, muito bom sempre ter você nessas discussões, viu, cara? O assunto é bom mas a gente fica bem claro aqui. Não o erro, mas a base está vindo torta, que vai comprar o rádio. E aí fica confuso, né? A base, a academia tem uma grande culpa nisso. Eu acho, é verdade. Thiago e André, Adão, eu acho que tá na mão de associações como a APP e outras tantas aí, de ajudar, né, cara, de montar aí, de trazer mais essas discussões para tirar muito do campo das ideias e do papel e tal, e começar, como vocês fizeram aos montes hoje aqui, oferecer caminhos, soluções, né? Não adianta a gente entrar no campo da chamada da antiga lamúria, da reclamação, do mau humor, né? E a gente ficar ali lamentando, sendo que, cara, vamos lá, caminhos tem, né? A gente tem aí uma galera muito disposta e muito desprezada, que está aí a fim de fazer o rolê, de fazer o trampo, e não tem espaço. Então a gente precisa começar a abrir espaço para essa galera trazer soluções para esse meio, esse multimeio que é o rádio, né? E acabar com esse negócio de temos que resolver aqui dentro. Não, para, cara. Luiz, há 30 anos que grandes empresas perceberam que elas não vão fazer o próprio CRM. Não vão fazer a ferramenta de CRM, né? CRM como tudo é mais do que só uma ferramenta. Que não vão fazer o próprio ERP. Que não vão... Tem coisas que não adianta. Não é seu core business. Você precisa ajudar a que players se desenvolvam para entregar as soluções para você e também para os seus concorrentes, afinal.
Donos e donas de emissora de rádio Brasil afora, ouçam essa galera que está aí dentro da tua emissora, ouça essa juventude, aprenda com eles. Esquece essa coisa de falar assim, a rádio é minha, eu faço o que eu quiser. Brincadeira, mas é isso, gente. André Maggi, obrigado, André Maggi, lá da Media Trade. A gente te fala como com você lá, André? Mediatrade.com.br. Entrando no nosso site themediatrade.com, tem vários caminhos, tem também o canal do anúncio.com, o canal do media.com, que são as plataformas. Show. Então, precisou entrar em contato com a gente, só usar esse nome, ou o canal do anúncio, que é mais brasileirão, e a gente certamente estamos acessíveis lá de várias maneiras, tá? Perfeito. Obrigado, André. Tiago, Next Dial, como é que a gente chega lá e fala, Tiago, ajuda nós aí! Nextdial.com.br, ou pode me mandar uma mensagem direto no meu WhatsApp pessoal, 11 980 13 5214. Com uma boa locução. Tô virando um cara de rádio. Sou um cara de rádio hoje em dia. Sou um cara de rádio. Adão Casares, fomos para mais uma aí, edição número 132. Obrigado. Controla o vento aí, que tá ventando muito. Para de ventar daí de Interlagos aqui para a Zona Oeste, que tá ventando muito. Aqui tá bravo, a internet foi, voltou. O exercício celular estava fora. Mas muito bom. Bom programa. Acho que temos que pensar aí em 6 meses retomar o assunto, porque tem assunto. Tem. E você, ajuda a gente aí nessas discussões, manda sua mensagem, diz pra gente os novos caminhos, você que está chegando agora aqui no universo da app e do AppCast, e para conhecer mais também sobre a app, appbrasil.org.br, também ajude a gente aí a compartilhar esse conteúdo, manda para quem você gosta, para quem você não gosta também, ajuda a gente aí, dá um like, você que está acompanhando aí em qualquer ferramenta digital, e aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal aqui da app, ativa o sininho para receber notificações, é isso aí. Beijo, agradecer também a Compasso Collab, que edita, monta e distribui o AppCast. Até a próxima edição, gente. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, abraço. Abraço.